Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Esse é o seu Diário Econômico PicPay. Mais uma super quarta concluída conforme o previsto. Ontem, a reunião do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, o FONC, decidiu por interromper o ciclo de flexibilização monetária iniciado em setembro do ano passado. O comitê manteve a sua taxa básica de juros no intervalo de 4,25% e 4,5% no ano. A decisão foi unânime. O comunicado trouxe poucas alterações, apenas no primeiro parágrafo, em que o Fed assume que a atividade permanece aquecida, e excluiu o trecho que avaliava que o mercado de trabalho vinha sofrendo distensão com oscilação para cima da desocupação. A autarquia sinalizou que, ao considerar a extensão e o timing de ajustes adicionais do intervalo para a taxa de juros, avaliará cuidadosamente as estatísticas, as perspectivas econômicas e o balanço de risco para as próximas decisões. O que parece é que o Fed tem intenção de flexibilização monetária, mas com muita cautela. E nos faz considerar que o tom do comunicado em relação ao anterior foi ligeiramente mais hawkish. Como não houve divulgação de projeções oficiais, que ocorrem apenas a cada 2 reuniões do FONC, é hora de ficar ainda mais atento aos próximos dados que serão divulgados, que o mercado usará fortemente para construir as projeções, o que impacta na curva de juros. E como eu sempre falo para vocês, mais importante do que a decisão são as falas do presidente da instituição, Jerome Powell. Powell falou logo na sequência, afirmou que não haverá mudança da meta de inflação em nenhum momento no curto prazo. Disse que há incertezas elevadas com políticas para tarifas, imigração e fiscal. Por fim, o presidente do Fed classificou o efeito dos recentes desdobramentos na corrida mundial pela inteligência artificial como um grande evento para o mercado de ações americano. Como sempre, o mercado estressado e Powell vem acalmando. Após a decisão de juros nos Estados Unidos, as bolsas americanas encerraram em queda. O DXY ficou em alta de 0,12% e os Treasuries avançaram. Contra o real, o dólar recuou 0,06%, deixando a moeda brasileira encerrar o pregão nos R$ 5,86. Na B3, o Ibovespa se firmou no negativo, durante e após o anúncio da decisão e os comentários de Powell. No fechamento, a bolsa brasileira perdeu 0,50%, fechando nos 123 mil pontos. Já os juros futuros deram continuidade à abertura da curva em todos os vértices, também sustentada pela expectativa de mais um aumento de 1% para a Selic. E ela aconteceu. De forma unânime, o Copom, Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, elevou a taxa básica de juros para 13,25%. Conforme já havíamos comentado aqui no Diário essa semana, eu não tinha muita expectativa de que os dirigentes do BC dariam algum direcional para as decisões a partir de maio. Sabendo que temos mais uma alta de 100 pontos base contratada para a reunião de março, então até lá muita coisa pode acontecer e o Banco Central terá tempo de avaliar os dados que serão divulgados e qual caminho a economia está tomando. Mas já adianto, do jeito que anda a inflação, tem grandes chances de não parar por aí. Hoje, nesta quinta-feira, vamos conhecer os dados do CAGED, que traz a criação de novas vagas no mercado de trabalho, e a nossa expectativa é de um saldo negativo de 339 mil. Mas no acumulado anual, a leitura permanece positiva. O IGPM de janeiro, dado de inflação ao produtor, também está na agenda e esperamos uma alta de 0,24% contra dezembro, chegando no 6,7% no acumulado 12 meses. Falando em inflação, no dia 1º de fevereiro, o ICMS do diesel será elevado. A alíquota será de R$ 1,12 por litro e, no caso da gasolina, a alíquota subindo para R$ 1,47 o litro. A defasagem do preço do diesel produzido pela Petrobras em relação ao mercado internacional está diminuindo, mas continua no patamar de 2 dígitos, o que pode levar a estatal a aumentar o combustível em algum momento este ano. O último reajuste do produto foi em dezembro de 2023, o que significa mais inflação. No cenário internacional, quem decide juros agora é o Banco Central Europeu e a gente espera um corte de 0,25% para a taxa básica de juros por lá. Conheceremos também a variação do PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre de 24. A expectativa é de que o crescimento tenha sido de 2,5% em linha com a projeção do Fed. Na margem, o consenso de mercado está em 2,6% ao ano.
Amanhã terá toda essa apuração de dados aqui no nosso diário, não perca. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.